Hoje eu vou falar sobre o Garmin 230. Eu tenho esse aqui há mais de 5 anos. Eu vou contar as minhas opiniões e experiências que tive usando esse modelo. Fica aí, vem conferir comigo. Bom, você pode achar muitos reviews aí na internet, mas esses reviews que você vai costumar achar é daquele pessoal que é blogueiro, que faz isso por profissão. Geralmente as marcas mandam para esse blogueiro e ele vai acabar falando naturalmente bem, não vai esculachar, sendo que se ele fizer isso, ele vai acabar perdendo ou o patrocínio ou a boca da marca, né? Não é o meu caso. Esse aqui eu comprei em 2017 com o meu dinheiro. Na época foi na loja Ricardo Eletro, finado Ricardo Eletro. Eu lembro que eu paguei R$ 1.350 neste modelo. Existia também o modelo 235, que é o irmão similar desse aqui, e custava aí na faixa de uns R$ 200 a mais, porque ele tem algumas funções diferenciadas, que mais para frente eu vou falar. Antes de começar a resenha em si, eu queria contar um pouquinho da minha história como corredor e como usuário de relógio, tá? Comecei a correr em 2015, logo em 2016 eu comprei o meu primeiro relógio, que era um Garmin também. Esse aqui é o meu segundo Garmin. E o primeiro que eu tive foi o 305. Esse aí foi uma péssima escolha que eu fiz. Na época já era um relógio já bem datado e eu peguei um bem usado, bem judiado. Usei 3 meses e ele já não estava mais prestando. Então fica aí a dica: se você for pegar, prefira um que esteja em melhores condições ou, se possível, pegue um novo, tá? Daí em 2016 mesmo, eu acabei pegando um Tonton Zero e aí o relógio durou mais ou menos um ano. Eu senti bastante diferença, né, de ter um relógio usado para um novinho, mas esse Tonton que eu tive eu já até relatei, tem bastante vídeo no canal, que ele teve problemas. O Tonton era um relógio assim, mais para, diria, um amador, uma pessoa que tá como um esporte, como um lazer, não? Aquela pessoa que corre 2, 3 vezes na semana, sabe? Então era esse tipo, o perfil da pessoa. E o meu acabou durando aí um ano. É, Antes de dar um ano, eu acabei comprando esse aqui, que foi mais ou menos em março de 2017, próximo do meu aniversário. Eu comprei meio que de presente para mim de aniversário, esse 230. E comecei a usar e de vez em quando eu usava o Tonton. Aí uma vez eu resolvi nadar e foi o que aconteceu, que entrou água. Como eu já tinha tido o Garmin, né, esse 305 que deu problema, eu gostei muito do estilo da Garmin, dos botões, ser fácil acesso e tal, e os campos de dados serem customizáveis e tal, então eu gostei muito. E agora eu vou falar um pouquinho do que se trata o produto, tá? Bom, eu preciso explicar primeiro o que é o produto, embora eu já tenha até feito um review, tá no card logo acima. Esse relógio é um relógio de corrida, que tem alguma função de smartwatch. Existem alguns smartwatches da Apple, da Samsung, que são exatamente smartwatches que têm alguma função de relógio de corrida. Não é o caso desse aqui. Esse aqui é um relógio de corrida que apertaram ali, deram um jeito lá de conseguir fazer algumas funções de smartwatch. Porém, o processador, o sistema dele não é exatamente fluido para fazer esse tipo de coisa, para ter aplicativo rodando em segundo plano e tal. Tanto é que se, por exemplo, se você trocar de tela ou começar a usar algumas watch faces, né, mudar a cara dele, você vai perceber que ele vai ficar meio engasgado. E um smartwatch plenamente nem sempre vai ser tão bom em funções de corrida. Eu lembro que tinha o Apple Watch Series lá, que era da Nike, e ele dava uns migué no treino, ele meio que fazia umas adaptações do percurso, porque às vezes ele não ativava o GPS para economizar energia, enfim. Diferente do Tonton e do Garmin, que ele usa um sistema de GPS mesmo. Esse aqui tem a função GLONASS, que é o GPS russo, né? E ele consegue usar os dois em simultâneo. Enfim, o Forerunner 230, 235, ele é muito competente se você for pensar como um relógio de corrida por conta das métricas do sistema que ele trabalha, tá? Agora, como smartwatch, ele deixa um pouquinho a desejar, embora ele tenha alguma função aí, um gostinho para você saber como é que é. No caso, como smartwatch, ele conecta com o seu celular, ele consegue transmitir até mesmo as notificações que você tiver no seu celular. Ele é atualizável, então sai uma atualização de mapa, né? Por exemplo, ele ajuda o GPS do celular a se encontrar mais rápido porque ele
faz um cache dessas informações de GPS da sua região e manda para o relógio. Também tem como você instalar aplicativos, widgets, watch faces, essas porcariada toda aí. E isso é legal porque dá uma sobrevida aí ao seu relógio. Vale lembrar também que ele conecta, além do celular, ele conecta ao Footpod, né, que é um sensor de passos que mede algumas métricas da sua corrida e também consegue conectar a cinta monitora cardíaca da Garmin. Aqui tem um detalhe que só funciona com a cinta que é proprietária da Garmin, que usa um protocolo chamado Ant Plus. A diferença básica do 230 e 235 é a questão do monitor de batimento cardíaco. O 230 não tem um monitor óptico embaixo da parte da caixa aqui, e ele faz essa medição através da cinta que a Garmin manda já no kit, e essa cinta você coloca no peito. Para homens é uma cinta bacana, dá para usar. Para mulheres, algumas reclamam que acaba pegando no top, acaba incomodando. A cinta peitoral acaba sendo mais precisa do que o medidor óptico, porque não tem tanto problema de afastar, de mexer, quanto a cinta mesmo ela fica fixa, né? E aí tem outra questão, o que é medidor óptico, ele fica ligado bastante tempo, embora exista a opção de desligar, ele acaba gastando mais bateria do que o sem o sensor. Então eu particularmente prefiro os sem sensor, tanto é que eu comprei, achei que valeu mais a pena porque vinha a cinta, então só no momento da corrida que eu uso essa cinta. E daí eu consigo poupar a bateria dele, não precisando usar assim em todo momento a cinta. Outra coisa que é legal é que se você não quiser, eu fiz isso, já não estava mais usando a cinta, eu vendi ela, recuperei uma parte do dinheiro. Pode fazer isso também. A cinta economiza mais bateria. Só que tem outro lado, que é não poder monitorar durante o dia. Se você quiser ter uma noção de como está sendo o seu dia, o seu nível de estresse, como está sendo o seu batimento durante o sono, ele não vai fazer esse monitoramento. Coisa que a versão 235 com sensor embutido já faz. Agora eu vou falar do que eu gosto nos relógios da Garmin. Eu já tive o TomTom e confesso que a questão da durabilidade, da resistência do Garmin é bem superior, né? Acho que está um nível acima. O TomTom, mesmo em questão de preço, ele é superior ao Garmin ao TomTom. Acho que a TomTom já nem tem mais no mercado de GPS de corrida, mas fica aqui a dizer, né? Eu já tive alguns namoros, já pensei até em pegar aquele Amazfit da Xiaomi, né? Mas tive amigos que tiveram esses relógios aí e todos eles deram problema. Então, eu fico com o pé atrás de pegar, embora pareça que entrega até mais do que o Garmin, né? Eu percebo que a questão da durabilidade, a resistência dele não é tão boa quanto a da Garmin, que pelo menos esse aqui que eu tô com ele, 5 anos, nunca deu um menor problema. Outra coisa que eu gosto muito é que ele tem uma conexão fácil com o celular. O TomTom, às vezes você saía da sala e voltava, se você não trouxesse o celular junto, ele não conectava, você tinha que desinstalar o aplicativo, às vezes tinha que desinstalar, desconectar, tipo, remover o relógio lá, criar de novo a conexão do relógio para conseguir conectar. Já o Garmin não, ele conecta direto, tanto no Android quanto no iOS, no iPhone, né? Ele conecta facilmente. Existe algumas vezes que dá algum probleminha, por exemplo, às vezes vai para um outro cômodo e deixa lá o celular, se você ficar fazendo isso muitas vezes, sei lá, umas 5, 6 vezes, aí lá pela quinta vez ele às vezes perde a conexão, não conecta automático. Às vezes você tem que abrir o aplicativo lá e mandar atualizar manualmente, ou às vezes tem que desligar o Bluetooth lá, mas isso aí é detalhe do detalhe, né? Não é uma coisa que acontece toda hora. Outra coisa que eu gosto bastante é que ele tem uma sobrevida, ele consegue trocar aí as funções dele, atualizar os aplicativos que você instala nele, e você tem os campos de dados que, pelo menos para mim, são muito úteis e você consegue customizar ele totalmente. O TomTom que eu tinha, ele não permitia você usar muitos campos, era meio que distância, ritmo e tempo.
O Garmin não, você consegue inúmeras métricas de corrida, se você quer de uma volta, se você quer de 1 quilômetro, se quer do quilômetro anterior, do total, o atual. Ele tem muita opção de campo de dado que você consegue usar. Outra coisa que é legal é que ele tem bastante acessório. Tem o Footpod, acho que tem até de outra marca que não é da Garmin, que mede algumas cadências, alguns ritmos lá, alguns comprimentos de passada, tempo de contato com o solo, enfim. Tem as cintas, tem várias opções de cintas que a Garmin disponibiliza. Existe também, acho que sensor de potência, que ele faz algumas análises. Tem também as pulseiras, que é facinho de trocar. Você compra na China, custa, sei lá, R$ 10, R$ 15 uma pulseira. Dura aí 1 ano e é facinho de trocar. O Tonton você perdia praticamente a carcaça, porque a pulseira era uma peça especial lá e dava problemas, só tinha aquela lá. E para trocar é super fácil, que ele já manda 2 chaves Torx, você puxa uma, aperta uma de cada lado e solta e troca. 10 minutinhos você já resolve o problema. Também tem película, eu particularmente não uso, acho meio besteira. Eu tô usando há 5 anos, nunca arranhei, então se você quiser também tem essa opção. Outra coisa que eu acho para mim primordial, fantástico, é que ele é totalmente com botões, ele não tem touch. Eu já tive o Tonton, que era com... A luz era touch, a volta, né, o botão lápis era com touch. E eu, sinceramente, detesto esse sistema, porque o botão é físico, é meio que mecânico. Então, você percebe quando você tá clicando nele. Tem esse toque tátil, sabe? E para trocar a tela, para verificar, dar uma volta, sabe? Quando você tá fazendo treino de ritmo, de tiro, você quer fazer uma volta numa pista, então você vai batendo o botão aqui e vai controlando o relógio. Vai trocando os campos de dados, vai vendo, precisa ver o horário, você quer ver voltar uma tela, quer ver uma outra informação. Tá tudo aqui na mão, você nem precisa olhar muito, você vem aqui pelo tato aqui e acha o botão facilmente. Então isso eu acho fantástico. O problema do touch é que quando você tá com a mão úmida, ele começa a ficar todo bugado. Então, às vezes, começa a subir tela sozinho, começa a dar a volta, parar sozinho. Isso não é legal. Eu sei que o Amazfit tem poucos botões e isso aí já me desanimou com isso. Outra coisa que é legal é que ele mostra as notificações do celular no relógio. Eu, particularmente, acabo deixando no modo não incomode porque eu tenho déficit de atenção, então, às vezes, estou prestando atenção de alguma coisa, vejo mensagem, quando eu vejo, já estou meia hora mexendo no celular. Então eu acabo deixando meio que de lado. Mas é legal, às vezes você está numa reunião, chegou alguma mensagem, você só dá uma olhadinha de lado, assim, discretamente, e vê o que se trata. É um e-mail, um spam, ou alguém está te chamando que tem importância mesmo, precisa responder, e você pelo menos já sabe mais ou menos do que se trata. Isso é legal. Tem um detalhezinho, é que embora ele mostre as notificações, você não consegue responder, mas acho que seria muito difícil você conseguir digitar num relógio de botão, né? É muito pequeno o espaço aqui, mas essa função de ter a notificação já ajuda bastante. Agora eu vou falar o que eu não gosto. Ele não tem a função multisport, ou seja, você não consegue fazer um duatlo, que é aquele que corre, pedala, corre de novo, sabe? Ou que corre nada, enfim. Ele não tem essa opção. Isso é ruim, que você vai ter que correr e dar uma volta lá e marcar mais ou menos da onde você parou para ter uma noção de volta que você fez e mudar manualmente no aplicativo, sei lá, no Strava, porque ele conecta com o Strava, né? Então não tem como você fazer isso diretamente. Eu sei que existe alguns aplicativos na loja da Connect IQ, que é a loja de aplicativos do relógio, que consegue fazer alguma coisa assim, mas aí é gambiarra, né? Nem sempre funciona bem, às vezes tem que pagar alguma coisa, não é uma solução perfeita. A Garmin tem dessas de bloquear, né, capar o relógio em certas funções, né? Então, por exemplo, ela não ter essa função multisport no relógio é um jeito que ela faz de capar o relógio, sendo que por software certamente ia ser muito simples de fazer essa função. Outra coisa que a Garmin também capa os relógios dela é que ele não conversa com aquela cinta especial, que acho que é de triatlo, né? Que marca a cadência de passada, que fica aqui no peito. É uma cinta, acho que é azul, a banda dela. E ela tem umas medições diferenciadas aí. Então, só uns relógios que são mais top, né? Tipo de triatlo para frente, acho que é o 310, 920, esses mais acima do nível do 230 que vão ter. Outra coisa é que o sistema de design dele não permite que você troque a bateria, né? Que nem um relógio que você desrosqueia o fundo ou tira um parafuso e desmonta, né? Se precisar trocar a bateria desse aqui, começa
a ficar viciada, a ficar antiga, ela perde a capacidade, a saúde da bateria não vai funcionar tão bem. Eu vou falar mais para frente, mas se precisar trocar, ele não desmonta. Você tem que usar aquele sistema de cola, soprador térmico, então, enfim, não dá para fazer em casa, né? E se você mandar num relojoeiro, certamente ele não vai botar a mão ali porque ele não vai ter o equipamento para fazer esse reparo, tá? Outra coisa que eu não gosto, eu tinha no TomTom e nesse aqui não tem, eu acho que não ia ser nada difícil de mudar, é a opção de você, depois que termina um treino de esteira, que ele mede pelo acelerômetro que tem aqui dentro, que mede o impacto, né? Então ele, pela frequência que tá batendo, ele meio que estipula a velocidade que você tá correndo. E nem sempre isso aí bate certinho. Às vezes você corre 9 km, mostra que você correu 10 ou 8. No TomTom, quando você terminava, você podia entrar no histórico, né? E modificar a distância final. Nesse aqui, não. Nem pelo aplicativo, nem pelo próprio relógio você não consegue fazer. Então, isso aí é uma coisa ruim se você treina bastante em esteira. Agora eu vou falar um pouquinho do que eu uso e das telas, dos aplicativos, widgets que eu acabo usando, tá? Na tela principal é a hora. Eu gosto de digital, eu não sei ler relógio de ponteiro. Para baixo deixa notificações. Depois os controles, né? Que aqui você consegue ligar o modo Bluetooth, às vezes precisa salvar a bateria, eu desligo, ou então desligar a vibração de notificação para não ficar atrapalhando. Então deixa aqui. Aí depois é o tempo, que é a previsão de tempo. Depois eu instalei um aplicativo que é o calendário, ele mostra todos os dias da semana e o número da semana e o dia do ano, né? A gente está, no caso, no dia 200 hoje. Você vê que esse aplicativo ele já é meio lentinho para você ir e voltar. Em seguida tem um outro widget que é de bateria, que ele vai monitorando a bateria. Então, porque assim, esse relógio não mostra o nível de bateria. Então eu deixo nessa última função aqui esse widget para saber a quantas andas a bateria. Depois indo lá para os esportes, eu uso a corrida interna, né, que é a corrida na passadeira em português de Portugal, corrida na esteira. E só esses dois. Uma época ou outra eu uso de pedalar, mas não é muito comum. Quando você usa o modo de pedal, quando você exporta essa atividade, entra no Strava, já entra automático como pedalada ao invés de entrar como corrida. Isso é legal, porque senão fica o pace, né, de quilômetros por minuto, ao invés de ficar a velocidade, tipo quilômetros por hora. Entrando no modo de corrida, na primeira tela, que ele tem duas telas, né? Na primeira tela eu uso o tempo transcorrido desde que eu iniciei. Segundo nível aí, eu uso o ritmo, que é a velocidade atual, a velocidade instantânea. E por último, a distância total. Depois, na segunda tela, é a tela que eu uso para parâmetro de volta, ou seja, daquele quilômetro, quanto que está sendo o ritmo daquela volta, que é o primeiro campo. Em cima, é a distância da volta, que no caso é quantos metros eu já percorri naquele quilômetro, ou seja, sei lá, 400 metros, 300. Cada quilômetro ele vai zerando, tá? O tempo da volta, o tempo transcorrido daquela volta, já passou 2 minutos, já passou 5, vai dar, eu sei que 5 minutos, mais ou menos, o pace de 5 para 1 já vai virar 1 quilômetro. E por último, a cadência, que eu acompanho, porque se eu tiver muito desligado, às vezes eu começo a correr com uma cadência meio baixa e isso aí pode forçar muito o joelho. Eu já tive alguns problemas de joelho e de tendão de Aquiles. Então eu procuro diminuir o impacto aumentando a cadência. E daí depois a última tela é a tela do relógio em si, que às vezes você precisa ver o horário do dia. Outra coisa que tem que falar é a bateria, tá? No começo a bateria durava bastante, hoje em dia já dura bem menos. Eu corro aí na média de 5 vezes na semana, depende do período que eu estou, mas fica entre 4 vezes na semana e 6 vezes na semana, né, de segunda a sábado. Então, basicamente, eu tenho que, nos dias de hoje, recarregar o relógio a cada semana. Então, dura mais ou menos aí 5, 6 horas de corrida direto,
mas o tempo em stand-by, só como relógio mesmo, mostrando notificação, é uma semana. Isso após 5 anos de uso. Outra coisa que eu percebi é que ele está gastando em média, agora já com 5 anos de uso, 1% de bateria a cada quilômetro. Então eu acredito que uma corrida aí de 5 horas ele aguente, tá? Um relógio usado nas condições que nem o do meu. Eu lembro, mais ou menos no começo, durava em média 2 semanas e meia. Isso aí foi se degradando conforme o tempo. Uma coisa que eu percebi é que não tem muita atualização para esse relógio, mas isso aí chegou para nós aqui, Tupiniquins, já devia ter, sei lá, uns 2, 3 anos que já tinha sido lançado, se não mais, tá? E aí, quem faz esse produto é gringo, né? Geralmente é americano que desenvolve e tal. Aí, nessa altura do campeonato, já não tem mais suporte, já não tem mais desenvolvimento para esse relógio. Percebo que não tem mais nenhuma novidade, não muda nenhuma tela, não adicionaram nenhum comando, nem nada, já faz bastante tempo. Vez ou outra, sei lá, uma vez a cada 6 meses, eu percebo que parece assim, atualização e tal, mas não sei se é alguma coisa de firmware, assim, de função do GPS mesmo, do medidor. Agora, da interface mesmo, de recursos, eu não percebi que adicionaram a mais nada. Então, agora vamos concluir e fechar o assunto. Eu acho que vale a pena você comprar esse relógio, embora já seja um tanto quanto antigo. É um relógio que é confiável, resistente. Eu, particularmente, já estou naquela fase que tá meio minimalista, meio cringe, né? Que não gosta de muita coisa. E eu confesso que eu acabo desligando bastante função do relógio. Eu só deixei básica as watch faces, os widgets aqui bem simples, bem sucinto. E até mesmo os campos de dados são bem simples, tá? Você viu lá, conforme eu mostrei, que eu uso 2 telas com 7 métricas básicas, não mais do que isso. Antes eu até tinha essa gana de saber quanto que estava cada detalhe da minha corrida, sabe? A cadência de passada, o batimento cardíaco, quanto que eu subi, quanto que eu desci e tal. Tinha essa coisa meio nerd aí de querer saber muito detalhe. Mas isso tudo acabou me dando um fardo, sabe? E hoje em dia eu saio para correr, nem presto muita atenção em pace, em nada, só vejo mais para saber quanto que tá durando meu tênis e olhe lá. Então, para esse tipo de uso, eu acho que é um relógio que me ajuda muito, tá? Ela é perfeito para minhas necessidades, por isso eu recomendo ele se você encontrar um com preço bom em boas condições. E como eu falei, eu já estou com ele há 5 anos e só alegria, só vitória. Nunca tive nenhum problema assim que falei, nossa, acho que eu vou perder o relógio, sei lá. Eu também não fico arriscando, não tomo banho com ele. Eu não tenho costume de levar ele para nadar, até mesmo por conta do problema que eu tive com o antigo Tonton. Eu prefiro não arriscar, mas eu acredito que ele sirva sim para você monitorar até alguma coisa na natação. Acho que tem até como você instalar algum aplicativo para monitorar, não oficial. Enfim, é um relógio excelente, é durável, é confiável, é customizável, é fácil de usar. Acho que me entrega tudo que eu preciso, não tenho muito o que falar negativo dele. E agora a última parte, a gente está em 2022. Eu acho que com o dinheiro, o valor que está sendo vendido hoje, eu acho ele na faixa aí de 600, 800 reais, acho que está bem pago, tá? E lembre-se daquele detalhe, se você preferir o 230, ele costuma vir com a cinta, que gasta menos bateria. Se você pegar o 235, ele já vem com um meditor que não é tão preciso quanto a cinta, mas ele mede a todo tempo e tem aquela questão que ele gasta um pouquinho mais de bateria, porém você consegue desligar. Eu vou deixar na descrição um link de compra para o AliExpress. Eu vou ficar por aqui. Um grande abraço para vocês. Se você tiver alguma dúvida ou quiser perguntar algum detalhe em especial desse relógio, deixa aí nos comentários, ok? Se você tem também esse relógio e quer relatar suas experiências, aqui é um campo aberto para você falar, tá bom? Um grande abraço para você, boas corridas, bons treinos e até mais.